Olá, como estás? Eu sou a professora Taislane, professora de língua espanhola do Acadêmico News Pré-Vestibular e vim aqui ajudar vocês a gabaritar esse vestibular. Vamos lá? O texto 1 tem como título Um Dia de Estos. Esse é um texto de Gabriel García Márquez, El Gabo, tão conhecido aí na literatura hispano-americana, conhecido em toda a América Latina e em todo o mundo, porque ele escreveu obras incríveis. Espero que vocês leiam, busquem, que é uma viagem incrível a literatura dele. Então, vamos lá. Gente, no primeiro texto, esse texto do Gabriel García Márquez, ele fala aqui de um dentista, e esse dentista chegou seu dia de trabalho, começa a trabalhar, e aí até que o filhinho dele grita lá de fora, né, que tem uma pessoa lá fora querendo que ele tire um dente. Quem é essa pessoa? El alcalde. Quem é el alcalde? El alcalde é o prefeito, tá? Então, e aí o prefeito tá com uma dor de dente insuportável, tá horrível, e aí ele quer, né, que seja tirado o dente. E aí o dentista disse que eu não tô. E aí o filhinho dele, mas ele disse que você tá sim, que ele tá escutando sua voz, né? E aí ele fala, tá bom, tranquilamente, continua fazendo o que tá fazendo. E aí o filho dele fala, ele disse que se você não tirar o dente dele, ele vai aí te dar um tiro. Ele fala, então manda ele vir. Então, e aí o prefeito entra e começam os procedimentos, né? Então, bora lá na primeira questão. De acordo com o texto, se pode afirmar que A. El dentista era desorganizado y poco metódico. B. El alcalde era muy violento y quería pegarle al dentista con la fresa. Que fresa? Fresa é um instrumento usado pelos dentistas, tá? É dentista aí, quem tem dentista na família vai saber melhor. Ou não, né? Letra C. El dentista no le tenía miedo al alcalde. El dolor de muela no era algo insoportable. Letra E, el dentista no sabía qué hacía por no tener un título. Então, el dentista era desorganizado e pouco metódico. O texto traz isso de que o lugar dele era uma bagunça e tal. Diz lá no início do texto que ele era um bom madrugador, então ele chegou cedo no consultório dele, começou a realizar lá as suas atividades, certo? Pode até ser que seja um pouquinho desorganizado, mas o texto não mostra isso. E mostra que ele tem aí certo metodismo, né, de chegar e fazendo as coisas e pegando os instrumentos e analisando com calma, né? Então, letra A não está de acordo, né? Letra B. El alcalde era muy violento y quería pegarle al dentista con la fresa. Foi com a fresa que ele disse que ia entrar lá e pegar o dentista? Não, né? A gente sabe que é outra coisa, porque ele leu o textinho, viu que era com outro instrumento que ele queria pegar o dentista. Letra C. El dentista no le tenía miedo al alcalde. Será? Ele estava se escondendo? Será? Será que ele não queria que o prefeito entrasse lá porque ele estava com medo, ele estava se escondendo? Ou no texto diz que ele continuou fazendo o que ele estava fazendo e o máximo que ele fez foi olhar assim dentro da gaveta para ver se tinha uma arma lá para ele se defender. Letra D. El dolor de muela no era algo insoportável. Como assim? Aí já seria bem estranho se estivesse dizendo que a dor de dente não era insuportável, porque dor de dente é horrível. E no texto diz que um lado do rosto do prefeito já estava inchado, inclusive. Então, se estava assim, é porque já estava assim, insuportável mesmo. Terrível, horrível. Difícil de viver, né? Porque dor de dente é muito ruim. Letra E. El dentista não sabia o que hacía por não ter um título. Será que ele não sabia? Será que ele não atendeu o prefeito porque ele não sabia o que fazia? Ele estava muito tranquilo, né? Fazendo
lá o que ele estava fazendo, analisando lá uma dentadura, depois um dente, não sei o quê. E aí, o que vocês marcaram? A atitude do dentista foi a de responder com tranquilidade, né? E continuar fazendo o que estava fazendo, sem se tremer, sem embargar a voz, sem se esconder ou fugir pela janela ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Ele continuou lá no seu lugar. Ele talvez só não queria atender mesmo, né? Enfim. Então, para quem marcou a alternativa C, marcou correto. A alternativa C diz que o dentista, não le tenía miedo al alcalde, tá? Então, realmente, pelo que lemos, é isso. Questão 2. ¿A qué término mencionado antes en el texto hace referencia el pronombre lo del enunciado? Lo examinó con los ojos a medio cerrar. Ojos a medio cerrar. B. Diente de oro. C. Alcalde. D. Hijo de 11 años. E. Papá. O lo, quando ele aparece numa questão, ele vem assim, né? Com aquele peso maravilhoso que ele tem. Porque muitas vezes, quando a questão não especifica, as pessoas pensam, ah, não, ele está ali como um artigo neutro, então ele está só cumprindo o seu papelzinho ali, não está fazendo referência a nada não, não está substituindo nada não. Então, aqui na questão não foi o caso, né? Ela já trouxe que ele é o pronome, então ele já está se comportando como um pronome. O que é um pronome? Pronome, ele retoma termos, ele substitui o nome, né? Então, está substituindo o quê? Os olhos meio cerrados, o dente de ouro, o prefeito, o filho de 11 anos ou o papá? Papá, bora ver. Vamos voltar lá no texto para a gente ter aí a prova. Lá embaixo diz o seguinte: el dentista, vou até marcar aqui para vocês, quase no finalzinho aqui dessa primeira parte, a gente tem assim: estava puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y examinó con los ojos a medio cerrar. Certo? Então, diz que lo retirou e lo examinou. Esse lo, seguido desses verbos, né? A gente já sabe que é pronome, né? Lembra? Só vai ser artigo neutro, né? Só vai estar aí numa função de artigo neutro quando estiver acompanhando adjetivo, advérbio, verbo no particípio e umas outras situaçõezinhas. Mas aqui ele já está dito, ele é um pronome. Então ele está fazendo, fala duas vezes aqui, né? Lo examinou, lo retirou. O que ele estava fazendo? Estava polindo um diente de ouro. Certo, gente? Então, quem marcou a alternativa B, acertou. Ele estava polindo o dente de ouro e o retirou e o examinou, tá bom? Questão 3. Según el texto, la expresión pegármelo se refiere a: letra A, pegar al hijo, filho, buscar el hijo, encontrar al padre, buscarle pronto ou darle um tiro. Pegármelo, que isso? Que expressão é essa? Vamos ver aqui a formação dessa palavra, dessa expressão? Ela tem aqui, ó, o verbo pegar, seguido de dois pronomes, né? A gente chama aí são pronomes que são colocados após o verbo, né? Isso acontece quando o verbo está no infinitivo, no gerúndio, né? E perífrases verbais de infinitivo e gerúndio também, tá? E aí a gente tem um verbo com pronomes complementos aglutinados nele, né? E aí temos a expressão. Vamos voltar lá no texto para a gente saber a que está se referindo? E aí a gente vai e volta aqui para dizer qual a questão? Vamos ler a parte do diálogo. Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela, dile que no estoy. Dice que sí estás porque te está oyendo. Mejor. Papá,
que dice que si no le sacas la muela, te pega un tiro. Bueno, dile que venga a pegármelo. Então, essa expressãozinha se refere ao que ele disse antes, né? Te pega um tiro, te dá um tiro. Ah, então, diga que venha pegar, me dá esse tiro, né? Porque em português a tradução não fica tão exata, né? Mas, exatamente isso. É a última alternativa E. A expressão pegármelo se refere a dar um tiro. Ok? Vamos lá, gente. O próximo texto, que vai aí servir para as próximas questões, ele trata sobre Quino. Quino, criador da Mafalda, né? Cria as histórias da Mafalda e que já não está mais entre nós, mas que deixou uma obra incrível junto com essa personagem que é tão querida aqui para nós do Brasil, para a Argentina e para a América Latina, né, como um todo. Então, o texto fala aí sobre ele, sobre o modo de pensar dele, sobre a criação da Mafalda, se ele deixou de criar, se ele matou a Mafalda ou se simplesmente deixou de produzir, enfim. E traz também ainda um comentário do grandioso, né, Julio Cortázar, sobre a Mafalda, que é lindo, né? Quem viu aqui no final é um comentário, assim, excelente, maravilhoso. Questão 4. Las palabras que rellenan correctamente las lacunas son, respectivamente, mientras tanto, además y más. Letra B, sin duda, al paso, en cuanto. Letra C, por lo tanto, aún, o sea. Letra D, por ello, es decir, y asimismo. Asimismo, aunque y pero. Tá? Volta aqui no texto para a gente ver onde estão essas lacunas. Bom, pessoal, aqui a gente tem um texto em que a gente tem espaços vazios para ser completados, tá? Então, o que a gente faz? Vai pegando as informações lá das alternativas, né? Letra A, coloca. Letra B, coloca. C, D e E. Até a gente chegar em uma harmonia aí, né? Tanto para a leitura, principalmente para o nosso entendimento, né? Que é o principal. Então, aqui, ó. Por si permitir su creación, se devaluara y mientras tanto nos dejó um cómic excepcional. Até que não ficou tão ruim, né? Vamos lá para a próxima frase. Es antiautoritária, feminista, pacifista, ecologista, mundialista, contestataria, además, muy política. Esse además coube aí? Además, me dá uma ideia de adição, né? Além de, né? Então, vamos ver a última, né? Es ella la que explica el éxito duradero y la permanente juventud de aquella Mafalda que miraba el mundo con el asombro del niño y el pensamiento del adulto, y que era más la consciência crítica de su tiempo. O mais coube aí não ficou harmônico não, né, gente? Então, já vimos que a letra A descarta. Pode ser que uma se encaixe, mas lembra, a gente tem que encaixar as 3, certo? Sin permitir que su creación nos devaluara y, letra B, sin duda nos dejó un cómic excepcional. Lá embaixo, es autoritarista, feminista, pacifista, ecologista, mundialista, contestataria, al paso, muy política. Já vimos que também já não vai dar, né? Porque al paso, seguido de 2 pontos, né? Quando a gente tem 2 pontos, geralmente a gente está aí, né? Ou concluindo algo, ou explicando algo, enfim. Mas esse al paso não coube. Letra C. Bora voltar. Sin permitir que su creación se devaluara y por lo tanto, ¿no es eso? Por lo tanto,
nos dejó un cómic excepcional. La segunda es antiautoritária, feminista, pacifista, ecologista, mundialista, contestataria, aún muy política. Não ficou bom esse aún aí também, né? Letra C. Sin permitir que su creación se devaluara y, por ello, nos dejó un cómic excepcional que compone un friso fantástico, blá, blá, blá. Lá embaixo, essa anti-autoritária, feminista, pacifista, ecologista, mundialista, contestataria, es decir, muy política y por lo tanto una gran precursora de los tiempos que vivimos. Olha, já conseguimos duas, né? Vamos ver se a terceira vai se encaixar também. Não, e lá embaixo. Es ella la que explica el éxito duradero y la permanente juventud de aquella Mafalda que miraba el mundo con el asombro del niño y el pensamiento del adulto y que era asimismo la consciência crítica de su tiempo y lo sigue siendo del nuestro. Tá? Então, aqui a gente conseguiu encaixar as três palavrinhas, né? Os três termos aí que nos ajudam nessa coesão, nessa coerência, para deixar o texto harmonioso, certo? Então, vamos lá. Quem marcou a alternativa D, acertou, colocou bonitinho, mas não esqueçam, tá? Toda vez que vocês tiverem uma questão desse tipo, façam com todas as alternativas, tá? Vão com calma, tentando com uma, com outra, até vocês chegarem aí na alternativa correta, certo? Por favor, vamos gabaritar esse vestibular, gente. 5. De acuerdo con el texto, es posible decir que Mafalda completa sus 50 años y sigue como representante insuperable de los años 60. O texto não traz aí uma década específica da qual a Mafalda está sendo representante, né? Mas, pelo contrário, né? Fala além de uma única década. Vamos comentar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Letra B. El fin de Mafalda se debe a que el dibujante ya no tenía lo que decir de ella y de su época. Letra C. Quino es un clásico por sus preocupaciones universales acerca de los desastres que nos rodean. D. Mafalda sigue viva porque desde la periferia del mundo disimula los problemas de lo cotidiano. Letra E. Mafalda no es la conciencia de Quino ni puede representar la nuestra. Então, quem lê o textinho, o que diz aí? A gente já comentou um pouquinho da letra A. Então, ela não representa uma década só, não é só os anos 60, mas lá diz do caráter atemporal da Mafalda, né? Ela esteve desde a sua criação até os dias de hoje, até os dias que o Quino ainda estava vivo e até os dias de hoje, né? Anos depois da morte dele, ela segue viva, segue aí fazendo parte da história de muita gente e sendo personagem de muitos protestos até, né? Ela é muito política, ela é muito observadora, ela é muito crítica, né? Então a Mafalda é um grande símbolo para nós, para a América, enfim. Letra C. Quino é um clássico, suas preocupações universais acerca dos desastres que nos rodeiam. Sim, o Quino pensou muitas coisas, tem aí tinha uma preocupação muito grande, né, com temas universais. Letra D. Mafalda sigue viva porque desde la periferia del mundo disimula los problemas de lo cotidiano. Só isso? Não, mais que isso, né? Ela critica, ela provoca, e, enfim, ela faz parte aí realmente de uma consciência, né? Letra E. Mafalda não é a consciência de Quino e não pode ser a nossa? Como não? O próprio Julio Cortázar disse que sim, né? Então, vamos voltar lá no texto para a gente esclarecer, tá? Então,
que no meio diz: eu diria que Quino tiene preocupaciones universales. Mafalda habla de la bomba atómica, de la paz en el mundo, etc. Sin embargo, como Mafalda está hecha desde la periferia del mundo y aunque preocupada y fiel reflejo de los problemas de la convivencia familiar y de la vida cotidiana, inflación galopante, por ejemplo, es antiautoritaria, feminista, pacifista, ecologista, mundialista, contestataria, es decir, muy política y por tanto una gran precursora de los tiempos que vivimos. E também, lá no final, para a gente ver aí a última alternativa, que diz que ela não pode ser a nossa consciência, diz assim: não tem importância lo que yo piense de Mafalda, disse Julio Cortázar. Lo importante es lo que Mafalda piensa de mí. Me parece sin duda la más certera. Es ella la que explica el éxito duradero y la permanente juventud de aquella Mafalda que miraba el mundo con el asombro del niño y el pensamiento del adulto, y que era, asimismo, la conciencia crítica de su tiempo y lo sigue siendo del nuestro. Tá? Então, além disso, né, mostra que a Mafalda ela representa tanto o criador dela quanto nós mesmos. Seja esse nós, tanto naquela época em que ela foi criada, quanto agora. Certo, gente? Então, para quem marcou a letra C, na questão 5, acertou, certo, gente? Então, Quino é um clássico por suas preocupações universais acerca de los desastres que nos rodeiam, né? Ele fez aí tinha todo um pensamento, né, sobre temas universais, e a Mafalda transmitia isso, e muito bem, né, nas suas colocações, nas suas indagações. A Mafalda realmente materializou o pensamento do Quino e as ideias que ele tinha, né? Questão 6. Los verbos que estão no mesmo tempo verbal são... Vamos analisar? Agora a gente vai de alternativa por alternativa até a gente chegar naquela linda, maravilhosa, para vocês gabaritarem de uma vez esse vestibular. Bora lá. Letra A. Encontrava, tinha, existiu, evaluara. Tava tudo lindo, né? Encontrava, verbo de primeira conjugação, só que ele está no pretérito imperfeito. Então, encontrava. Tinha, verbo tener, segunda conjugação, pretérito imperfeito também. Legal. Aí chegou, existiu. Ella existiu. Então, temos aí pretérito imperfeito? Não, pretérito indefinido, né? Algo, uma ação concluída, não uma ação que se repetia, que tinha frequência, né? Temos aí uma ação concluída. Evaluara, temos aí no modo subjuntivo. Então, no anterior a gente já sabia que não era alternativa A, né? Letra B. Então, a gente tem aqui derre, detuvo, derrou, matou. Então, a gente tem os verbos derrar, detener, derrar de novo e matar, né? Então, esses verbos aí, eles têm uma característica bem parecida. Mas vamos ver lá nas outras pra gente, né? Vai que tem duas... Não pode ter duas, né? A gente tem que gabaritar de uma vez, né? Sem problemas. Então, letra C. Pienso, tiene, expresa, miraba. Pienso e tiene, expresa, estão no presente. Miraba, pretérito perfeito. Então, não é a letra C também. Letra D. Está hecha. He oído. He leído. Sigue siendo. Tá? Então, primeiro a gente tem uma combinação, né? Está hecha. Temos he oído. He oído. Pretérito perfeito. Pretérito perfecto compuesto. He leído. Pretérito perfecto compuesto. E sigue siendo uma perífrase verbal, certo?
Letra D, ha existido. Terrado. Tengo. Expressando. Então, eu tenho pretérito perfeito composto, pretérito indefinido, presente e gerúndio. Então, vamos lá? Quem marcou a alternativa B, acertou. Então, assim, diquinha, né? Quando a gente tem aí pretérito perfeito simples, ou mais conhecido como pretérito indefinido, né? A gente vai ter aí a primeira pessoa terminada em e a terceira pessoa terminada em o. Isso do singular, tá? Primeira pessoa do singular, yo dejé. Terceira pessoa do singular, o acentuado, ella dejó, tá? Então, é sempre assim. A primeira vai terminar em acentuado e a terceira em o acentuado. Certo, gente? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado, trazido algumas informações para vocês gabaritarem esse vestibular. Vamos lá!